Você já parou para pensar que se você não souber o que você sente e minimamente o porquê você sente, você vai ter dificuldades para tomar algumas decisões básicas no seu dia a dia? Imagina se você soubesse como lidar com os seus sentimentos nessas horas. Será que a sua vida seria um pouquinho mais leve ou seria mais complicada? Ter esses conhecimentos sobre o que você sente, sobre o que você se interessa, é muito importante. E o nome disso é autoconhecimento. Vamos lá? Olá pessoal, eu sou a psicóloga Deise Lima e esse é o canal Descomplicando a Psicologia. Se você ainda é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal, tem vídeo novo toda semana sobre algum assunto relacionado à psicologia. E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre as nossas emoções, sobre autoconhecimento e eu vou tentar descomplicar um pouquinho esse assunto que às vezes parece tão simples, mas no dia a dia não é bem assim, né? Esses dias eu tava passando pelo YouTube e eu parei num vídeo do Leandro Carnal, não sei se vocês conhecem, um filósofo que eu gosto bastante do conteúdo dele. E ele falava o seguinte: as pessoas podem dizer o que elas querem, eu só vou me ofender se eu concordar com elas. E eu fiquei pensativo com essa afirmação e queria convidar vocês a pensar um pouco sobre isso. Será mesmo que se eu me conhecer nada mais vai me afetar? Por que tem pessoas que têm algumas reações mais agressivas, mais explosivas e tem outras pessoas que parecem que estão na praia, no mesmo lugar? O que acontece? Será que algum tá certo? Será que algum tá errado? Não, tem a ver com os sentimentos que cada um tem dentro daquele momento específico, entendeu? A cereja do bolo desse vídeo tá nos 5 componentes que eu vou te apresentar agora para você compreender o que é um estado emocional e como usar na sua vida em algum momento que você achar necessário. O estado emocional, ele é composto por 5 componentes. O primeiro, o pensamento. Quais são os pensamentos que você tem sobre determinado assunto? O que você está pensando ali na hora mesmo? Pode pensar no exemplo que você talvez tenha mais dificuldade de lidar emocionalmente. O que você pensa naquele momento? Depois, sintomas físicos. O nosso corpo, ele reage de alguma maneira quando a gente está sendo afetado emocionalmente. E tudo isso acontece ao mesmo tempo. Enquanto a gente pensa algumas coisas, o nosso corpo também está sentindo isso. Às vezes a mão fica gelada, às vezes o coração dispara. Além disso, tem o motivo. Qual é o motivo que isso está acontecendo? Que está muito ligado com a motivação. O que te dá vontade de fazer com isso? Eu tenho vontade de gritar, eu tenho vontade de sair correndo, eu tenho vontade de brigar com as pessoas, ou eu tenho vontade de rir muito. Além disso, tem a expressão física. A expressão física sempre vai acontecer de alguma forma. Tem pessoas que isso acontece com expressões faciais, tem pessoas que conseguem disfarçar, mas tem algum movimento postural, o corpo muda de posição. A gente consegue perceber que a pessoa está incomodada de alguma maneira, mesmo que ela esteja sorrindo. Ou então até por uma expressão vocal, a forma como a pessoa fala, o tom de voz que ela fala. Além disso, o sentimento. O sentimento, então, é a experiência que vem junto com tudo isso. Uma experiência de raiva, de alegria, de medo. Resumindo, os 5 componentes: pensamentos, sintomas físicos, o motivo, a motivação que aquilo gera, a expressão física e os sentimentos, a experiência que isso envolve. Então, se você pausar o vídeo, pegar uma folha e anotar esses 5 componentes e tentar identificar em uma situação que você acha difícil de lidar, você já vai estar realizando uma atividade de autoconhecimento, que é parar para pensar sobre aquilo que te afeta. Não tem como a gente descobrir o que incomoda a gente, por que incomoda, o que a gente gosta ou não, se a gente não parar para pensar nisso. Digamos que se a gente não racionalizar, se isso passa só pela emoção, que a gente fala que é só pelo coração, sempre vai acontecer de uma forma quase que automática. Mas se a gente traz isso para os nossos pensamentos, se a gente racionaliza e tenta entender esse mecanismo, tudo isso vai se tornando um pouco mais conhecido e automaticamente mais leve, porque você passa a poder fazer escolhas do que você quer fazer com o que te afeta. E o nosso estado emocional, ele pode ser afetado a partir de 2 disparadores, ou internos ou externos. Por exemplo, externo, quando alguma outra pessoa tem um comportamento ou fala alguma coisa pra gente, que a gente começa a sentir tudo isso. Às vezes só a presença de algumas pessoas já provoca um estado emocional que a gente precisa entender por quê. E
o interno é quando o nosso próprio comportamento provoca tudo isso. Um exemplo, a culpa ou a vergonha. Pra gente concluir essa parte, algumas diferenças. Os sentimentos são acessíveis só pela própria pessoa. Não tem como você olhar pra mim e saber o que eu tô sentindo. É muito difícil que isso aconteça. Pessoas que convivem bastante, isso vai ficando um pouco mais claro. Mas às vezes é difícil até pra gente identificar o que a gente tá sentindo. E os sentimentos tendem a ser mais duradouros do que as emoções. Já as emoções, na maioria das vezes, são observáveis por outras pessoas, são mais fortes, mas também são mais passageiras. E elas são mutáveis. Pode ser que uma coisa que hoje te emociona, amanhã não vai te emocionar. Os sentimentos, eles tendem a durar um pouquinho mais. Na prática, imagina se você resolve fazer a sua escolha profissional sem entender melhor o que você tá sentindo e por que você tá sentindo tudo aquilo. Você pode passar a tomar algumas decisões baseadas no impulso, baseada na raiva, baseada no medo, por não ter ultrapassado esse limite da forma emocional com que as coisas são interpretadas. É importante racionalizar. Alguns estudos dizem que existem 5 emoções universais, que são o medo, a tristeza, a alegria, a raiva e o nojo. Lembrando que o desequilíbrio emocional pode provocar doenças tanto físicas quanto mentais. Isso é muito claro para muitas pessoas, mas tem gente que ainda não consegue compreender muito bem e tem até um certo preconceito com isso. Esses dias eu estava lendo no site do Hospital Albert Einstein de São Paulo, que eu vi um exemplo que eu achei muito interessante, e era o seguinte: algumas pessoas pensam assim, nossa, mas aquele menino tem tudo, por que ele tá deprimido? Por que ele tá afetado? Ele não tem problema. A gente acha que a gente tem o direito e até a liberdade de tentar entender o estado emocional do outro, e muitas vezes o outro nem deu liberdade para isso, ou até nem ele tá conseguindo entender tudo isso. Então eu tô falando aqui de um julgamento que ainda acontece relacionado à psicologia, relacionado a toda a área emocional. E no site do hospital tinha o mesmo exemplo, só trocando a questão mental para uma questão física. Nossa, mas aquele menino tem tudo, por que ele tem câncer? Né? Então assim, são exemplos totalmente diferentes? Sim, respeitando as duas doenças. Tanto a depressão, que eu tô dando um exemplo aqui, quanto o câncer. Por que a gente estranha tanto uma pergunta dessa vindo, por exemplo, do câncer e acha normal julgar quando isso é mental? Então eu tô trazendo essa provocação para vocês tomarem cuidado com os julgamentos que vocês fazem com o estado emocional do outro. Isso é uma das minhas intenções aqui com o canal, além de descomplicar a psicologia, para trazer um pouco mais de consciência e de lucidez para as nossas relações. Afinal de contas, se às vezes nem a gente consegue decidir o sabor da pizza que a gente vai escolher no sábado, por que a gente se sente no direito de entender o que o outro tá sentindo, o que o outro tá passando e o que o outro tá vivendo? Se for com uma intenção de suporte e de ajuda, que bom, mas se for com a intenção de julgamento, saibam que dói muito. Então não vamos fechar os nossos olhos para isso e fingir que isso ainda não acontece, porque acontece e muito. Então fica uma dica: como você descobrir como é que tá o seu estado emocional? Volta o vídeo e pega os 5 elementos que eu falei para vocês e pensem sobre alguma situação. Pode ser que você já chegue ali em alguma conclusão que você não tinha chegado ainda. E até que isso possa te ajudar no dia a dia, possa te ajudar a lidar às vezes com alguém que te afeta e te deixa um pouco mais incomodado, ou com o trânsito, ou no relacionamento. Pode até te auxiliar e eu vou ficar muito feliz se isso acontecer. Mas você pode fazer isso buscando leituras, buscando a terapia, buscando momentos de reflexão. Esses são os caminhos para o autoconhecimento. Feliz ou infelizmente, não tem como a gente comprar um livro, ou comprar um curso, ou pagar um médico, ou até um psicólogo que vai entregar para você essas respostas prontas. Isso não vai acontecer. Isso é um processo de descoberta. Inclusive, queria aproveitar já o final do vídeo para contar uma proposta que eu tenho aqui para o canal, que já vai estar nos próximos vídeos. Na intenção de ajudar vocês a lidar com essas situações, eu criei uma série de vídeos chamado Dicionário das Emoções. Sabe quando você tem dúvida de qual palavra usar?
quando você está escrevendo um texto ou quando alguém fala algo que você não entendeu e você vai num dicionário da língua portuguesa ou de qualquer outra língua procurar, essa série de vídeos vai ter essa proposta. Quando você estiver sentindo o que a gente fala de negócio ou não sabe nomear o que você está sentindo, você possa vir até aqui no canal e buscar na playlist do Dicionário das Emoções qual tipo de sentimento, qual tipo de emoção é aquela, para te ajudar a nomear. Se agora você já sabe um pouquinho mais sobre sentimentos, emoções e autoconhecimento, eu te convido a comentar aqui embaixo, me contar o que você achou e também para se inscrever aqui no canal. Vai ser um prazer ter você aqui comigo, comentando, compartilhando, e eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo, tchau!